Ok, nós estamos gravando aí uma reunião onde a gente fala principalmente sobre os refugiados palestinos. Eu falei antes de começar a gravar sobre de que, ao mesmo tempo em que surgiram, por causa da Guerra da Independência, cerca de 750 mil refugiados palestinos, fugindo com medo do exército de Israel, ao mesmo tempo, cerca de 850 mil judeus em volta do território de Israel, que moravam em outros países como Egito, Síria, Jordânia, Marrocos, fugiram desses países com medo da ameaça que estavam sofrendo ali por causa da proclamação do Estado de Israel e arrumaram as malas indo para o Estado de Israel. Ou seja, nós temos aí dois povos com refugiados, características diferentes, mas o assunto hoje não é os refugiados judeus, porque o assunto está concentrado na questão dos refugiados palestinos. Sobre os refugiados judeus, eu estou mencionando para que vocês entendam que boa parte da população de Israel hoje, na realidade, é descendente de refugiados. E conforme eu já falei antes, a única organização, o único povo que é considerado refugiado, mesmo após 70 anos de independência do Estado de Israel, ou seja, segunda ou terceira geração, são os palestinos. Qualquer povo, onde ele chega no local e recebe cidadania ou recebe os direitos daquele local, ele deixa de ser refugiado. Mas a organização, a UNRWA, que é a Organização para Refugiados Palestinos, é a única que mantém esse status fixo, não somente para aquele que saiu da sua casa palestina, mas também para o filho dele, o neto dele e assim por diante. É como se o status de refugiado palestino fosse um status perpétuo. Então, eu estou contando isso para que vocês entendam realmente como orar por essa questão aí dos refugiados palestinos. Vocês vão entender a diferença entre um povo que chegou refugiado, os judeus, e outro povo que se tornou refugiado, os palestinos, de como eles vivem hoje em relação à situação deles. Então, eu trouxe justamente esse assunto para que vocês entendam como orar e como colocar diante de Deus. Enfim, os números, se vocês quiserem, os números estão na apresentação que eu mandei para o grupo do Atalaias, mas eu posso também enviar aí para os outros grupos para vocês terem uma noção exata de como orar por isso. Rildo, você gostaria de fazer uma pergunta sobre os palestinos que estão em Israel? Sim, Miguel. Então, eu pude observar aí na viagem que nós fizemos, são muitos palestinos, muitos. Então, uma coisa é o seguinte, a pergunta é, por que eu vejo reportagem, notícias, que um árabe, né, ou não sei, ele, às vezes, comete um atentado contra um judeu. Então, assim, eles, dentro esses que cometem esse tipo de atos, são refugiados também, porque eles estão infiltrados dentro de Israel, né? A gente não sabe quem é. Então, é importante entender algumas coisas, né? O que nós chamamos de Israel, como crentes normalmente, a gente acha que Israel é todo o território de Israel, né? Mas hoje, para o mundo, para a ONU, Israel é onde está a autoridade do Estado de Israel e Palestina é onde está a autoridade palestina. Tá? É verdade que dentro de Israel existe uma grande quantidade de árabes que não são refugiados, eles receberam cidadania israelense, mas dentro do perímetro da Judéia e Samaria, nos territórios ocupados palestinos, nós temos aí... Espera aí, deixa eu ver se alguém está pedindo para entrar. Não. Nós temos aí os palestinos, de uma forma geral, árabes, mas tem também uma parcela da população que é considerada pela UNRWA, a Organização da ONU para Refugiados Palestinos, como refugiados. Para esclarecer melhor, eu quero compartilhar com vocês uma parte da apresentação, para que vocês possam entender o que eu estou falando exatamente. Tá bom? Só um instantinho. Deixa eu botar aqui
para vocês verem. Deixa eu colocar, ajustar o slide. Tá aí, eu vou compartilhar. Espera aí. Bem, está aqui a pequena apresentação que eu fiz sobre refugiados palestinos, e aqui também estão os detalhes sobre os refugiados judeus. Eu quero só mostrar duas fotos para vocês verem a semelhança. Tá? Esta foto é a foto de um campo de refugiados palestino. Dá para ver bem, né? Um árabe com um turbante na cabeça e um monte de tendas e crianças lá embaixo. Agora eu quero mostrar para vocês uma foto que foi tirada no mesmo ano, exatamente no mesmo ano, num campo de refugiados judeus. Bastante semelhante, né? Sim, sim, Miguel. Agora eu quero mostrar para vocês um campo de refugiado palestino hoje. Como está? Isso é um campo de refugiados que se chama Balata, na cidade de Nablus. Olha como era há 70 anos atrás, era assim. As mesmas tendas. Hoje é o que a gente chama aí no Brasil de comunidade. No meu tempo a gente chamava de favela. Tá? E agora eu quero mostrar para vocês o mesmo local, campo de refugiados judaico, e agora eu quero mostrar para vocês hoje como ele está. Eita. Vocês entenderam a diferença? Ou seja, virou uma cidade arborizada, com casas, planejada, tudo bonitinho. Por que eu estou mostrando isso? Tá? Porque se nós olharmos bem, olha aí, nós temos aí esse quadro agora, que diz que no total são 50 milhões e 200 mil refugiados palestinos. Olha só, gente, nem todos esses números que vocês estão vendo aqui são números reais. Por quê? Principalmente porque a gente está falando já da terceira geração. Tá? Terceira geração. Ou seja, quanto era o número de refugiados? 800 mil. Quanto é considerado hoje? 5 milhões. Como pode ser? Obviamente que estão contando os filhos e os netos. Se nós contássemos os filhos e os netos dos judeus, nós chegaríamos num número semelhante também, ou maior. Por quê? Porque, se vocês olharem aqui, vocês vão ver os números dos judeus que haviam, por exemplo, no Marrocos, antes da Guerra da Independência. Tá? E quanto existe nos anos 70? 31 mil só. De 250 mil, ficaram 31 mil só. E hoje, quantos existem? 2.100. Aqui no norte da África total, no Iraque, por exemplo, eram 135 mil judeus, a 140 mil. Hoje, quanto existem? Somente de 5 a 7. Eu quero que vocês entendam que o que aconteceu com os palestinos aconteceu também com os judeus. Mas o que difere um povo do outro? Por que é importante orar a respeito dos refugiados palestinos? Bem, em primeiro lugar, vamos entender aí a distribuição dos refugiados palestinos hoje. Notem que na Jordânia vivem hoje 2 milhões de, novamente, eu quero dizer para vocês, refugiados palestinos, entre aspas. Na faixa de Gaza, 1 milhão e 200. Na Cisjordânia, que é a Judeia e Samaria junto, 774 mil. Na Síria, 528 mil. E no Líbano, 458 mil. Ou seja, onde mais vivem refugiados palestinos, entre aspas? Na Jordânia. Na Jordânia, tá? Por que eu estou citando esses números aí para vocês? Depois vocês vão ver aqui os motivos de oração, tá? A seguir, obviamente, né? Em primeiro lugar, nascimento de novo. Ou seja, sem Yeshua não há libertação para esse povo. A salvação é a coisa mais importante para eles.
para saírem da miséria. E quando eu falo miséria, eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de miséria moral, espiritual, social e mental. Confissão de Yeshua como Messias e Redentor, perdão e abandono do ódio que foi fabricado por sua liderança, que é o Fatah, o Hamas e o Jihad Islâmico Palestino. Disposição da persistência para sair da condição de cativo mental por filosofia islâmica extremista. Ou seja, eles são escravos de uma filosofia extremista islâmica. É isso que os aprisiona. É isso que não os deixa progredir. Outra coisa que eles precisam é sabedoria para votar em líderes que realmente amam o seu povo. Infelizmente, a liderança palestina não ama o seu povo. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o porquê, tá bom? E, por último, que o Senhor leve os envolvidos com a violência e corrupção a julgamento. Bem, eu quero esclarecer o porquê que eu faço uma afirmação tão dura que a liderança palestina não ama o seu povo. E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu quero mostrar para vocês um artigo que eu escrevi já tem um tempo atrás. É esse artigo que vocês estão vendo aqui. Palestinos jogam no ralo 31 bilhões de dólares de ajuda humanitária. Gente, esse artigo foi escrito em 2017. O valor já deve estar chegando a uns 40 bilhões de dólares. Para onde vai tanto dinheiro? A população não é grande. Era para eles estarem com as melhores escolas do mundo, com os melhores hospitais do mundo, com centros de tecnologia, faculdades. Para onde vai bilhões de dólares todos os anos? Então, um israelense resolveu fazer um advogado e chefe de uma organização que se chama Instituto de Justiça de Jerusalém, onde ele andou investigando para onde vai o dinheiro da corrupção palestina, e ele quer abrir processos internacionais de corrupção contra a liderança palestina. A conclusão que ele chegou, que é triste, vocês podem ler esse artigo aqui, e até mesmo ver o vídeo que ele fez aqui, é que, em primeiro lugar, os palestinos receberam 25 vezes mais ajuda para a restauração do seu país, ou construção ou modernização, do que a Europa depois da Segunda Grande Guerra. A Europa inteira, gente, a Europa inteira, os palestinos receberam 25 vezes mais. Para onde foi este dinheiro? E a pergunta que não para de soar tem uma resposta. Bem, Caleb Myers é uma pessoa muito conhecida entre os judeus messiânicos, ele, por sinal, é um judeu messiânico. Ele chegou à conclusão que o dinheiro vai, em primeiro lugar, para contas pessoais dos líderes palestinos. Ou seja, quando um líder palestino tem uma mansão com 27 quartos, enquanto o primeiro-ministro de Israel tem uma casa com 5 quartos, o que ele quer dizer com isso? Que ele é como um rei. Enquanto em Israel as pessoas têm que pagar pelos seus imóveis, têm que viver dentro do seu orçamento, no território palestino o dinheiro é desviado para enriquecer os líderes palestinos. Em segundo lugar, está escrito aqui, ó, vocês podem acompanhar aqui, tá? Em segundo lugar, o dinheiro é utilizado, principalmente em Gaza, para construir armamentos e mísseis que são disparados contra Israel. Em terceiro lugar, paga os salários das forças de segurança palestina. O que são essas forças de segurança? São os policiais do Hamas e do Fatah, Hamas em Gaza, Fatah na Judéia e Samaria, que muitas vezes atiram contra os soldados e os civis israelenses, além de torturar os próprios palestinos.
Enfim, eu poderia dar uma lista longa para vocês sobre o dinheiro, mas o dinheiro também vai, por exemplo, para Surra Arafat, a ex-mulher de Yasser Arafat, para ela ficar caladinha e não contar os podres do marido e envergonhar os palestinos. O dinheiro vaza por todos os lados, principalmente porque ele também é repassado como pensão para os terroristas palestinos. Ou seja, o cara fez um atentado e matou uma pessoa judia, ele vai para a cadeia. Lá ele não paga nada, ele recebe alimentação de graça, ele pode fazer faculdade de graça, ele recebe tratamento de saúde de graça e até os dentes de graça, por conta dos contribuintes israelenses. Além disso, é depositado na conta dele uma pensão pela autoridade palestina em torno de 12 mil shekels, algo em torno de 24 mil reais por mês. Se ele trabalha como cidadão normal palestino, ele vai ganhar somente 800 reais por mês. Mas se ele é um terrorista, ele vai ganhar 24 mil reais depositados na conta todo mês. O que vocês acham disso? Pois bem, agora vocês vão entender o porquê que eu divulguei aquela imagem, onde, eu vou compartilhar novamente, onde um campo palestino, nós vemos que era assim e se tornou isto. E agora vocês vão entender o porquê que um campo judaico era isto e se tornou isto. Uma pergunta, Miguel. Uhum. Pode falar. Quem construiu parte dessas construções dos refugiados palestinos? Foi Israel ou foram eles? Você está falando de que construção? As tendas? Não, a do refugiado palestino. Olha, Aí. as construções dos refugiados palestinos dependem de onde. Israel tentou ajudar, tá? Porque, olha só, Israel também tinha interesse que a população tivesse uma vida normal. Então, Israel construiu alguns campos de refugiados, principalmente na região de Jericó. Porque durante a guerra, quando começou a fugir muitos palestinos, Israel pensou, então vamos criar um campo de refugiados próximo a Jericó, já que está próximo à Jordânia, visto que a região que a gente chama de Palestina hoje, a Judéia e a Samaria, fazia parte da Jordânia. Então Israel pensou, ok, se eles são jordanianos, vamos criar uma estrutura junto à Jordânia para que eles sejam absorvidos ali também pelo governo jordaniano. Então, o que eles fizeram? Eles destruíram as estruturas que foram construídas por Israel como ajuda humanitária e não quiseram utilizar a ajuda humanitária dos judeus. O que você está vendo aí, não. O que você está vendo é dentro de Nablus. Nablus nunca foi tomada por Israel, quer dizer, Israel não destruiu Nablus, as pessoas não foram expulsas de Nablus, as pessoas permaneceram em Nablus. Então, o que eles fizeram é, em vez de construir casas normais, trabalhando e sustentando, e o governo deles apoiando e preparando-os para ter uma vida melhor, o governo deles não tem menor interesse em tirá-los da miséria, porque se eles viverem na miséria, conforme vocês estão vendo, o ódio vai ser o melhor combustível para alimentar o conflito entre os judeus e árabes. Ou seja, é interesse do governo árabe sustentar o ódio. Por quê? Porque, desta forma, ele não se preocupa em fazer melhorias para a população. Ele diz, Israel é culpado, ataquem Israel. É um governo populista que desvia a atenção do povo para o ódio desenfreado, e aí vocês ouvem falar aí dos atentados na televisão. Alguém me perguntou no grupo foi a irmã Áurea, justamente quem me pediu para poder fazer
esse material, e ela me perguntou se existe infraestrutura, água, esgoto, luz, nos territórios palestinos. Bem, é importante salientar que os palestinos não desenvolveram a sua própria economia. Ou seja, como o dinheiro foi para a guerra, para terrorismo, para incitação a ódio, até os livros deles incitam as crianças a fazerem atentados. Comparam judeus com macacos, com demônios. Se você pegar um livro palestino, você vai ficar assustado. É um livro de demonização dos judeus. Muito parecido com a propaganda nazista, tá? Propaganda nazista e propaganda palestina é muito parecida. O judeu ele tem aquele nariz torto, cheio de espinhos, com os olhos esbugalhados, um rabo de serpente, chifres. É muito parecido. Tá? Então, eles pegaram o dinheiro e canalizaram somente para o conflito com Israel. O que acontece quando você canaliza o dinheiro para um conflito armado, que é um conflito sem fim? E, além disso, desvia boa parte desse dinheiro para os líderes palestinos viverem como reis lá no Dubai, no Catar, na Europa. Surra Arafat tem um palácio em Paris. Eu não conheço um líder israelense que tem um palácio em Paris. Então, quando você desvia tanto dinheiro, você não tem dinheiro para fazer infraestrutura. Por exemplo, da onde vem a eletricidade dos palestinos? 90% a eletricidade palestina vem de Israel. 10% eles geram através de geradores a diesel, que poluem. Da onde vem a água dos palestinos? Existem algumas companhias de águas palestinas, mas vamos dizer aí, pelo menos, mais da metade vem de Israel. Tratada na estação de tratamento de Israel. Da onde vem a infraestrutura das estradas? Haviam estradas? Haviam. Estradas precárias do período otomano, estradas de terra. Quem construiu as redes de asfalto pelo país? Israel. Escolas eles têm? Têm, porque a escola é instrumento de doutrinação terrorista. Não é só ensino. Tem ensino também, né? São poucos os que realmente se prendem ao ensino, mas a escola é um local principal de doutrinamento islamista e terrorista. Então, eu acho que dá para entender, por exemplo, se alguns lugares têm esgoto na rua, é porque o dinheiro é desviado. E eu quero contar um caso para vocês. Esse caso eu ouvi por acaso, porque eu estava passeando numa reserva natural, quando eu filmei para vocês o riacho de Querito, o riacho onde Elias bebeu água do riacho e foi alimentado pelos corvos. Então, o riacho de Querito ele é formado por dois riachos, o riacho de Kelt e o riacho de Mikmas, que está na Bíblia também, Mikmas ou Mirmas em hebraico. Então, eu perguntei, vem cá, por que está proibido de entrar aqui nesse trecho do rio e lá em cima não está? Ele falou, não, é porque no riacho de Mikmas, os árabes da aldeia de Murmas, que é Mikmas em árabe, eles jogam esgoto no riacho. Aí eu virei e falei assim, perguntei, mas vem cá, por que eles não tratam esgoto antes? É verdade, essa é uma boa pergunta. Eles receberam 30 milhões de dólares para tratar o esgoto e continuam despejando esgoto no riacho de Mirmas. Ou seja, alguém pegou os 30 milhões de dólares, usou para outra coisa, esse dinheiro foi doado pela Europa, dinheiro na mala, vamos dizer assim, dinheiro vivo.
foi doado pela Europa para tratar o esgoto deles, e eles pegaram dinheiro e utilizaram provavelmente para financiar casas de líderes palestinos e o terrorismo, como sempre. Então, acontece muito isso, porque como pode ser que 30 bilhões de dólares foi para o ralo? Não foi para o ralo, gente. Eu quero mostrar para vocês uma foto. Deixa eu ver. Eu quero mostrar para vocês a foto de uma mansão que é de um empresário palestino, tá? Vou compartilhar com vocês. Aí, esta mansão do empresário palestino. Vocês estão vendo aí? Conseguem ver? Sim. Esta mansão que vocês estão vendo está em cima de Siquém. Tem mais de 20 quartos, tem um lago, tem um chafariz, tem uma piscina particular, tem um aras, tem vinhedo, ele tem tudo ali, tudo. Fica em cima do Monte Gerizim, mais para o lado ocidental do Monte Gerizim. Eu acho que vocês já viram fotos como essa que eu andei tirando também, tá? Onde se vê assim, da onde é o Monte Gerizim, se vê essa mansão, que parece mais um templo romano, tá? Então, gente, para onde vai esse dinheiro? Vai para isso. Esse empresário, obviamente, explora o gás e as energias, cobra mais caro para o povo dele, obviamente, fica bilionário, e é isso aí que acontece na sociedade palestina. O que eu vejo com isso, na realidade, é que não há uma identidade, não há um sentimento nacionalista, ao contrário do que querem passar. O sentimento nacionalista é passado somente para o povão, mas a liderança não é, de forma alguma, uma liderança nacionalista. É uma liderança interesseira, cujo único interesse deles é ganhar muito dinheiro às custas do povo. Tá? É impressionante um negócio desse. Eu não conheço casa nenhuma em Israel com essas proporções, tá? Com esse estilo, não conheço pessoa nenhuma com esse estilo de vida no Estado de Israel. E nós somos um país, como é que a gente diz? Um país organizado, um país sério, um país próspero, né? Você não vai ver pessoas miseráveis, completamente miseráveis. Vocês estão achando essa casa grande? Agora eu quero mostrar para vocês a casa do Mahmoud Abbas, o presidente palestino. Está aqui, ó. A casa dele está aqui. O que vocês acham dessa casa aí? Nossa. Esta é a casa. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Não. Estou tentando ver se dá para ampliar isso aqui. Esta é a casa de Mahmoud Abbas. Vê se dá para ver melhor agora. Sim. Então, 27 cômodos. A minha pergunta é, para que isso? Em que lugar que é isso, Miguel? Isso é aqui na Samaria, próximo a Ramallah. Nossa. Então, eu sei que vai ter gente aí revoltada, dizendo, Miguel não podia ter falado desse jeito, o interesse era orar pelos refugiados palestinos, mas eu quis mostrar isso justamente para que vocês saibam orar. Eu quero mostrar para vocês estão vendo aí umas fotos preto e branco agora? Sim. Então, essas são fotos de judeus quando eles chegaram no país. Vocês estão vendo aqui uma família de iemenitas. Aqui vocês estão vendo alguns judeus da Europa, refugiados, fugindo da guerra. Aqui também. Aqui um pouco da nobreza que já havia, né? Alguns
melhores de vida. Aqui do Iêmen também, tá? Aqui chegaram de navio, aquele navio que foi afundado, tá? E aqui um jovem judeu iemenita. Qual é a diferença dele aqui para o menino árabe que vive hoje na Samaria ou em Gaza? Nenhuma. Nenhuma. A diferença é que ele hoje talvez seja o dono de uma loja e o filho seja um engenheiro, um médico. Porque a preocupação dos judeus foi investir tudo que eles tinham em construir o país e dar boa educação para os filhos. A preocupação deles não foi a guerra. A preocupação dos judeus foi sobreviver, né, porque vieram da guerra, vieram dos pogroms, dos ataques lá nos outros países, e aqui construir uma vida. Enquanto a preocupação dos palestinos é como tomar a terra toda dos judeus e impedi-los de viver aqui. Então, é por isso que eu vou voltar aqui no que eu escrevi para vocês, em termos de pedido de oração, porque eu acho que isso é muito mais importante do que os números, para vocês entenderem o pedido de oração que eu coloquei aqui. Nascimento de novo e... Nascimento de novo e salvação é a coisa mais importante para saírem da condição de miséria. É por isso que eu digo que esse povo, eles não são miseráveis porque eles não têm nada, eles têm. Você vai ver televisão lá, você vai ver geladeira, você vai ver telefone na mão deles. Não vai ser o melhor telefone do mundo, não vai ser a melhor televisão do mundo. Eles têm o que comer, o que beber. O problema é que eles estão numa condição de miséria sem saber. E não é a miséria financeira, é a miséria espiritual. Tá? Então, orem por isso, para que eles nasçam de novo, confessem a Yeshua como Redentor. A segunda coisa que precisa orar é que eles aprendam a perdoar. Porque eu entendo o que eles passaram. Não é fácil fugir com medo, depois não ter para onde voltar. Por que não tinha mais para onde voltar? Porque Israel também já não deixaria mais voltar, visto que Israel foi atacado. Deixar voltar é não ter mais também para onde os outros judeus que estão chegando irem. Então, é necessário perdão, é necessário abandonar o ódio. E esse ódio, a gente sabe que foi um ódio fabricado. Os judeus e os árabes, em sua grande maioria, durante muito tempo, viveram relativamente bem. Houveram 2 incidentes graves antes, que foi a Revolta Árabe em 1920 e a Revolta Árabe em 1936. Foram 2 revoltas árabes, onde os árabes atacaram os judeus também, por motivos diferentes. Porém, de uma forma geral, os árabes viviam bem com os judeus. O ódio foi fabricado pela liderança. No começo era o Mufti de Jerusalém, que fez acordo com Hitler para acabar com os judeus aqui, e, posteriormente, os herdeiros dessa filosofia maligna. Então, é necessário que eles aprendam a perdoar e abandonem o ódio. E perdoar é uma das coisas mais difíceis para o árabe. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Tá? E aprendi sobre isso com um americano que casou com uma árabe. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. E outra coisa importante é a disposição e persistência, não de persistência, disposição e persistência para sair da condição de cativo mentalmente pela filosofia islâmica extremista, porque por mais que a pessoa tenha disposição para estudar, para ela se soltar dos laços do extremismo, ela tem que persistir muito, porque isso é uma lavagem cerebral diária. Eles ouvem todos os dias na televisão que Israel é culpado pela situação deles,
não foram os líderes, tá? Foi Israel, e que precisa matar os judeus, porque se matar os judeus, eles vão ter a vida boa. Essa é a mentalidade que embutem na cabeça deles ao longo desses 70, 80 anos. Outra coisa importante, que obviamente está ligado a tudo isso, é que precisamos orar para que Deus dê sabedoria para votarem em líderes, às vezes líderes que não são nem tão populares, né, mas pessoas que realmente amem o seu povo e desejam trabalhar para que o seu povo melhore as condições de vida. E, obviamente, eu sei que é uma oração meio utópica, mas eu acredito que o Senhor pode levar esses maus líderes, esses agentes do inimigo também, a julgamento, seja pela mão do exército de Israel, seja pela justiça, um tanto duvidosa palestina, até porque os palestinos são assim, eles podem mandar a pessoa para a cadeia lá e depois, num dia que brigou com Israel, abre a porta e libera todo mundo para fazer atentado. Já aconteceu várias vezes, gente, várias vezes. Ou seja, prendiam terroristas, prendiam pessoas que faziam baderna, e na hora que explodia uma conversa de paz com Israel, Israel não fazia uma coisa, abria a porta e falava, pode atacar à vontade de Israel. Tá? Isso é uma outra estratégia. Inclusive, foi a estratégia que Yasser Arafat utilizou para começar a segunda intifada. Tá? Então, esses são os principais motivos que eu gostaria que vocês estivessem orando pelos palestinos, porque é uma situação de vício espiritual. Eles estão envolvidos num espírito muito obscuro. Sim, pode falar, minha irmã. Nossa, uma excelente exposição você está fazendo. Para quem conhece os escritos de Abraão de Almeida, já bem antigamente, ele falava sobre isso. E você falou sobre o mesmo assunto, quer dizer, confirmando tudo que o pastor Abraão de Almeida falou, mas trazendo para a atualidade, mostrando a atualidade hoje. E a gente vê que não mudou nada praticamente. Não mudou nada. Eu quero te dizer... É a mesma ainda. E não mudou nada, eu quero te dizer uma coisa, eu nunca li Abraão de Almeida. Ah, mas olha, você repetiu praticamente tudo o que ele já falou, viu? É porque é a verdade, né? É a verdade exposta. Agora eu quero falar uma coisa assim pessoal, tá? Uma coisa que eu já presenciei algumas vezes aqui, né? Eu já estive nas áreas palestinas. Quem me acompanha sabe que eu não tenho medo de entrar em áreas palestinas. E eu vejo que entre os palestinos, nem tanto os refugiados, mas os palestinos em si, eles têm muita sede pela paz. Eles almejam a paz. E o grande problema deles é que eles não conseguem entender que só há paz quando realmente se quer paz. Esse é o problema deles. Outra questão que eu observei bastante em relação às pessoas mais pobres entre os palestinos, principalmente os refugiados, porque o palestino que tem um status correto, ele tem a vida mais ou menos tranquila. De alguma forma, ele tem a terra dele, ele pode plantar, ele pode colher, né? Os refugiados, como eles chegaram de outra parte do país e acabaram não recebendo uma terra, uma propriedade maior, e não influenciaram naquela região onde eles estão morando agora, por exemplo, não tinha uma história de negócios, de família, ou não tinha uma história de propriedade. Então, o que aconteceu é que eles acabaram ficando com propriedades, vamos dizer assim, as propriedades que ninguém queria, as menores e as que ninguém queria. Então, eles são obrigados a trabalhar com salário de miséria para os outros palestinos, como, por exemplo, este líder que eu mostrei para vocês com essa mansão aí de 20 quartos sobre o Monte Gerizim. Ele emprega muita gente, mas ele emprega muita gente com salário de 400 shekels por mês. 400 shekels por mês. Que dá mais ou menos 800 reais. Talvez você pense, mas 800 reais é muito. Não, gente, não é. Para a região aqui, 800 reais é como se fosse aí no Brasil. Qual é o salário mínimo aí no Brasil? R$ 1.100. R$ 1.100. É como se fosse R$ 110 no Brasil.
10 vezes menos. Por que eu estou dizendo isso? Porque o salário mínimo em Israel é 5.400 shekels, que representam 11 mil reais. Vocês entenderam a diferença? Ou seja, ao invés da liderança palestina dizer, ok, vamos pagar um salário, a gente não consegue pagar um salário como lá em Israel, tudo bem. Vamos pagar metade. Não, eles pagam 400 shekels. Eles não pagam 2 mil reais, 2.500 reais, mas eles pagam 400 shekels. Quem consegue viver com isso? Portanto, eu já presenciei, por exemplo, e eu já contei isso também nos outros grupos, eu já presenciei pastores palestinos, pastores de ovelha e de gado. Gente, você olha para eles, dá pena. A roupa, um trapo. O calçado, furado. Alguns chegaram para mim e pediram água. Eles não tinham nem mesmo água para ficar no campo. Depois que eles pediram água, perguntaram se tinha alguma coisa para comer. Então, existe essa diferença abismal entre os empresários palestinos e os refugiados palestinos. Então, a condição de miséria, claro, existe miséria. Obviamente, existe miséria. Morrer de fome, eles não vão morrer. Morrer de sede, eles não vão morrer. Tem água aqui nesse país, graças a Deus. E falta de eletricidade, eles não vão ter, porque Israel provê eletricidade, mesmo com a autoridade palestina não repassando dinheiro da eletricidade. Tá? Às vezes, Israel faz um corte ou outro para pressionar a autoridade palestina a pagar pelo menos uma parte. Mas eles têm luz, eles têm água, eles têm comida, porque no campo eles conseguem comida. Eles não vão morrer de fome, mas eles vivem numa condição de miséria, que eu chamo de miséria institucionalizada. E por quem? Pelos próprios líderes. Enquanto a liderança palestina não mudar, a situação não vai mudar. Existe uma frase muito conhecida da Golda Meir, que disse: só haverá paz quando a mãe palestina ou a mãe árabe amar mais o seu filho do que odeia o povo de Israel. Bem, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Se vocês quiserem, eu posso fazer mais uma transmissão dessa, a gente pode conversar mais sobre isso, aqui já vai dar 11h40. Eu vou ter que realmente interromper, mas amanhã, se Deus quiser, eu espero também poder falar um pouco mais sobre esse assunto. E quem quiser participar amanhã, eu vou estar falando mais sobre a questão da Judeia e da Samaria, como é o negócio aqui de refugiado em relação a não refugiado, o que Israel tem feito para ajudar nessa questão aí humanitária, tá bom? Israel tem feito bastante, eu acredito que muito mais até do que o próprio governo palestino, e mais do que Israel tem feito, israelenses têm feito muito também para ajudar nas questões humanitárias palestinas. Tá bom? Ok. Miguel, antes Oi. de você terminar, me fala só o que é esse grupo Atalaia que você está falando? O Grupo Atalaia, eu acho que a irmã Silvana pode falar melhor sobre isso, ou quem está com o nome de Moto G9 Play, que vieram do Grupo Atalaia, se não me engano. Eu vou procurar, então. Deixa eu fazer um resumo rapidinho sobre o grupo, pelo menos o que eu tenho participado aí nos últimos tempos. É um grupo que se concentra em oração a respeito de Israel, intercessão. Excelente. E quem está nesse grupo também é a irmã Áurea, que estava no nosso grupo do Café Torá também. Olá, Shalom, tudo bem, Miguel?
Tudo bem, irmã Silvana, tudo bem? Tudo bem? Shalom, minha irmã. É isso mesmo, Miguel, que você compartilhou agora. É um grupo de intercessão, né? Isso, pode continuar, irmã. Alô? Será que caiu a conexão? Eu acho que caiu. Irmã Silvana? Deixa eu ver aqui. Eu acho que caiu. Irmã Silvana, não estamos ouvindo a irmã. Bem, enfim, eu não posso, não tenho autorização para passar. Caiu dela, né? Eu não tenho autorização para passar vocês para o grupo diretamente, eu não sou administrador do grupo, mas se vocês quiserem depois mais detalhes, eu passo para vocês, eu vou tentar verificar também com a responsável pelo grupo, a irmã, se não me engano, a irmã Luciene, tá? A irmã Luciene. Me interessa participar, viu, Miguel? Eu vou procurar lá no grupo. Irmã Luciene Jacobsen, que é a responsável pelo grupo. Enfim, eu vou ver se eu divulgo direitinho. A irmã Áurea também, que agora está em Portugal, ela também é uma das responsáveis. Ela está no Café Torá Bate-Papo 2. Tá? É no que eu acho que exatamente. Então, procura a irmã Áurea aí. Eu vou estar divulgando também esse trabalho, essa transmissão que fizemos aqui também. Bem, é isso. Minha esposa já está reclamando, está na hora de terminar. Já está muito tarde. Que Deus abençoe profundamente a vida de vocês. Então, amanhã, se Deus quiser, eu devo falar um pouco mais sobre refugiados na Samaria e também quero aproveitar e falar um pouco sobre refugiados na Jordânia, tá bom? Acho que é muito importante também. Na Jordânia tem refugiados palestinos, mas também tem muitos refugiados sírios. Nós temos um irmão que está lá trabalhando com esses refugiados também. Então, eu acho que é uma boa oportunidade entrarmos em detalhe também sobre esses grupos de refugiados aí também. Ok. Mais uma vez, obrigado, que Deus abençoe profundamente a vida de vocês. Eu espero que isso tenha ajudado a esclarecer um pouco. Orem realmente para que esta nuvem de escuridão que está sobre a mente dos povos aqui de uma forma geral, mas em especial em relação à opressão aí dentro dos refugiados palestinos e dos palestinos de uma forma geral, possa fazer com que Deus possa dispersar essa nuvem aí, que eles possam ver a luz e poder sair desse antro de ódio, de vingança, para construir a sua própria vida, construir o seu país, né? Para que as crianças tenham um futuro melhor. Tem que baixar as armas e construir o país, né? Os judeus ficaram com as armas nas fronteiras para poder defender o país, mas não esqueceram de construir o país. Então, está na hora dos árabes também parar um pouco o ódio, diminuir isso e construírem seu próprio país para terem melhores condições de vida, um futuro melhor, principalmente para as crianças, né? Amém. Muito obrigada por toda essa informação, Miguel. Deus te abençoe. Deus abençoe profundamente a vida de vocês e a gente se encontra amanhã de novo. Okay. Obrigado, Miguel. Então,